Brasil! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Saúde e Beleza. Hoje eu trouxe uma convidada repetida para vocês, mas nós tivemos muita afinidade e o que não faltava era assunto, que é a enfermeira Thaís Bansi. Thaís, seja bem-vinda novamente, que prazer! Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui de novo. Hoje é para falar de outro assunto que eu amo demais. Pois é, ela é uma apaixonada. Eu falei que se eu tivesse conhecido a Thaís antes de ter minha filha, muito provavelmente eu teria tido outra experiência de parto. E hoje a gente vai falar sobre ele, sobre parto, sobre tipos de parto. Muita coisa ainda vai acontecer aqui. A Thaís, ela é enfermeira e ela é doula, que é uma profissão que antigamente era o que tinha para a turma ter os filhos. E depois na verdade, as parteiras, né? Sim. Doula é muito confundida com as parteiras. Sério? Então, eu já achava que era a mesma coisa. Não, antigamente eram as parteiras, né? Que as nossas avós, eu nasci através de uma parteira. A doula, ela tem um conceito mais de acolher a mulher, ela dá suporte emocional, dá suporte físico, alívio das dores, né? Quando que você contrata uma doula? Tipo, preciso de uma doula. Quando? Quando engravidou, já vai atrás. Quando você engravidou, já vai atrás. Eu falo que tem que ser parte do enxoval, se você tem condição, porque as doulas ajudam muito o casal, tanto na gestação, no trabalho de parto, no parto. Então, eu falei brincando, quando? Mas assim, em que mês que você, na sua experiência profissional, qual é o mês ideal para que a pessoa contrate, já comece as conversas? Então, olha, às vezes eu já atendi casais que me procuraram logo no início da gestação e é legal que a gente vai ali ao longo de toda a gestação já se conectando, né, passando informações. Mas eu já tive casais que me contrataram na cara do gol. Naquela semana. Praticamente na semana. Mas foram casais que deram super certo, porque você precisa se conectar com o casal, né? A gente vai estar ali na fase mais importante, no dia mais importante da vida daquele casal. Então precisa alguém que te passe segurança, que você tenha afinidade. Sem dúvida. E é muito gostoso isso, essa conexão que a gente cria com as famílias. Então, o ideal é que vá antes. Mas vá antes, já tá lá, descobriu a gestação. Por quê? Porque a doula, ela passa todas as informações, ela não tira o trabalho da enfermeira obstetra, né? Uma é uma coisa, a outra faz outra. Então, tem uma equipe, vá atrás de um obstetra que... Todo mundo participa. Exatamente, é uma equipe que faz toda a diferença durante o trabalho de parto. E as mãezinhas dão muito trabalho na hora do parto? Não. Ainda trabalha é o pai, né, que desmaia. Então, o legal de contratar antes uma equipe... é que a gente vai preparando, a gente prepara muito o pai para o trabalho de parto. E eu vou te falar que no dia, quando tudo começa a acontecer, eles são extraordinários. Que bom. Eles dão suporte, eles estão ali, ó. Lembra que a gente estudou? Respira. Ah, que bom. E eles são ótimos. Participativos. Muito participativos. Porque a reclamação que eu ouço dos pais é justamente que eles ficam de lado. Eles falam, poxa, a gente fica de lado, porque ali elas não dependem da gente, nada acontece, aí nasce a criança. Mas o suporte, o apoio deles é fundamental e o trabalho de parto deslancha muito melhor quando o casal tá ali em sintonia, conectado, viu? Né? Conectado. E orientado. E orientado, informado de tudo que vai acontecer, de cada processo. Porque senão eles se assustam, né? Super, já vão Pensa, o homem vê lá a mulher dele, gritando. Aí já fica assustado. Não, ele sabe que aquilo vai fazer parte do processo, né? Então, já vai preparado pro show. Já vai preparado pro show. E tem trabalhos de parto que são muito tranquilos. A gente tem o casal, ele faz uma playlist, sabe? A gente coloca óleos essenciais. Todo um romance envolvido no... Tudo para que a mulher ela se sinta segura naquele ambiente, né? Então, são técnicas de respiração que vai facilitar todo o processo. São técnicas para alívio das dores, das contrações, né? E é bem bacana.
E às vezes demora quantas horas? Vixe. Porque, ó, pelo que você já falou aí, só um pouquinho, já pelo menos umas 3 horas essa brincadeira aí. Olha, tem trabalhos de partos muito, muito rápidos e tem trabalhos de partos que são um pouco mais estendidos. Então, não é uma regra, né? Não posso falar, ai, eu tô ali conectando com a família, esse trabalho de parto vai durar 3 horas. É sonho, né? Né? Eu ia Esse gostar. trabalho de parto, eu já acompanhei trabalhos de parto que duraram 30 horas, né? Mas foram 30 horas que passamos na maternidade de uma forma muito Tranquilos. descontraída. A gente dançou, ia pra banheira e comia. Então, assim, é uma coisa... Não é pesado, é Não leve. é pesado. E eu falo que às vezes também o bebê simplesmente resolve nascer, né? Puf, nasceu. Vamos falar sobre os tipos de parto? Eu tenho uma dúvida pessoal sobre parto natural e normal. Porque eu fiquei, gente, tem diferença disso? Tem, é uma dúvida muito comum, né? Às vezes você escuta falar, ai, eu tive um parto normal, eu tive um parto natural, né? O parto vaginal natural é aquele parto que não tem intervenções médicas, né? Tá. Não recebe o sorinho lá de ocitocina, não tem nenhum tipo de intervenção, é totalmente fisiológico, né? Agora, o parto vaginal normal, ele pode aconteceu algum tipo de intervenção. Às vezes precisou de uma ocitocina, às vezes precisou... Auxílio, né? Às vezes precisou de um comprimido para induzir o parto. Então, essa diferença de um para o outro, né? Um não existe intervenção nenhuma e o outro acontece, embora seja vaginal, teve intervenções médicas. Sim, outros tipos. Par- Na água. Na água, não significa que é um parto normal ou natural. A água que hoje em dia está bem comum, né? Aqueles partos... Até nos hospitais tem banheira para isso. Tem banheira, por quê? Porque o quente traz alívio ali durante as contrações. As pessoas acham que o parto humanizado ele acontece dentro da água. E não é verdade. O parto humanizado é referente a toda aquela assistência que a família está recebendo. A água, ter o bebezinho, algumas maternidades não permitem que o bebê nasça, né, na banheira, né? Você tem que tirar antes. Mas, em determinada fase do processo do trabalho de parto, a gente orienta a mulher a ir para a banheira, porque o quente traz o alívio ali da contração. Então, é isso. Ajuda é um na método, dilatação. Ajuda na dilatação e traz o conforto para a mulher, mas não significa que ele é humanizado ou ele é natural, normal, não. Ele vai ser na água. Cócoras usa ainda? Usa. Usa? Usa. Gente, 2023, sério? Usa Mas e aí? bastante. Legal? Eu não sei se você já ouviu falar sobre plano de parto. Não. Não? Conta, porque quem tá em casa tá, ó. Então querendo vamos saber lá, toda- se você tá gravidinha aí, já começa a estudar sobre isso. O plano de parto é um documento de validade legal que o casal ele elabora junto, né? Ai, mais um papel. Mais um papel, mas é um papel muito importante. Vai. Né? Por quê? Nesse plano de parto, desde a sua entrada do hospital até a saída do hospital, vai estar ali tudo o que você espera, tudo que você deseja, né? Inclusive a posição. Tá. Por que até a posição? Já que você perguntou sobre Sim. cócoras, né? Hoje em dia é muito comum nos hospitais os médicos quererem que as mulheres fiquem em posição ginecológica. Sim. Na hora do expulsivo, né? Que é ali as perninhas, por quê? Facilita a vida deles, né? Sim. Fica sentadinha aqui, só esperando. Mas, na verdade, é uma das posições mais difíceis para parir. Caramba, gente. Sacanagem Né? com a mulherada, né? A gente já tem que parir. E aí depois a gente Existem dá a mulheres pior que na hora do posição. expulsivo querem essa posição, existe, tá tudo bem, tá? Não é uma Mas posição tem posições mais contraindicada, favoráveis. mas tem posições que vão facilitar muito mais. Tem muitas que adoram de cócoras, né? E elas vão parir de cócoras. Então, lá no plano de parto tem uma parte do expulsivo. Então, a mulher coloca que ela vai escolher a posição na hora que estiver acontecendo. Tá, porém, pode ser que isso não seja possível, que na prática não consiga fazer. E aí? Tá tudo bem você burlar o plano?
Se for uma coisa de emergência e tudo mais... Escolha médico por segurança. Referente à posição, não tem essa, muito sobre essa escolha, né? Tem mais sobre o tipo de médico mesmo, porque tem médico que não quer, a mulher tá de cócoras, ele tem que agachar, tem que fazer, tem médico que infelizmente não está disposto a isso, né? Mas tá ali no plano de parto. E hoje em dia, as maternidades, eu percebo que elas estão muito mais atentas àquilo que a família quer. Porque se você chega ali, ó, no hospital com plano de parto, o hospital já vai saber, opa, essa daí tá informada, essa né? daí estudou, fez toda E aí, a lição. o que acontece? O hospital, alguns colocam um laço na porta do quarto onde a mulher tá. Que esse laço, ele vai sinalizar para todos os profissionais que entrarem que ela tem um plano de parto. Para eles não fazerem e que eles maluca. precisam não fazer as coisas como um protocolo. Então, que eles precisam ler esse plano de parto e respeitar, dentro do limite de segurança, a escolha daquele casal, né? Então, é muito legal, se você está grávida, vai atrás, prepare o seu plano de parto para você ter a melhor experiência da sua vida, né? Quem é que faz isso? Quando tem uma equipe, a doula, a enfermeira, a gente acaba elaborando Vocês que junto. elaboram. A gente passa as informações para o casal para que eles escolham, né? A escolha, o plano de parto é elaborado pelo casal com orientações, a gente fica na retaguarda ali para passar todas as informações. A Thaís, ela tem uma equipe que a ajuda e que é o @ sigam no Instagram, Miami Nursing. Então lá ela vai acompanhar tanto os casais quanto as gravidinhas e depois na fase da amamentação. Então tem bastante conteúdo nesse Insta para você se informar, para você ter a melhor experiência de algo que já é mágico, já é muito gostoso, né? É muito gostoso, né? Sou suspeita. Eu parto mesmo, eu falei, eu não quero mais não. Eu engravido 10 vezes se eu não tiver que parir. Mas aí é coisa minha, né, gente? Lá no tempo das cavernas, quando eu tive minha criança, aí já era outro... Tempo das cavernas. Não, mas diferente. hoje em dia as mulheres, ela tem um pouco de medo, é assustador, elas encontram muito essa resistência quando alguém pergunta, qual parto? Que parto vai ser o seu? Quando a mulher responde, eu quero tentar o parto normal. Nossa, pra que vai sofrer? Pra que isso? Pra que aquilo? Vai logo na cesárea. Gente, a cesárea, ela tá aí sim, ela salva muitas vidas todos os dias. Sim, eu tinha placenta prévia, eu não poderia ter um parto natural, exatamente, nem normal, nem de jeito graças nenhum. a Deus. Tinha que ser cesárea. Mas assim, a cesárea, ela tem as indicações, ela não é para ser usada como, né? Como agenda, como agenda. Eu brinco, às vezes, com o meu marido, eu chego em casa, eu falo, a maternidade hoje parecia um abatedouro. Tinha até fila, assim, de macas. Entra uma, sai com o neném, entra uma, sai com o bebê. Então, existe a parte prática, a gente compreende. Porém, até para a própria mãe, para o próprio bebê, o fato de você passar pelo trabalho de parto para os dois organismos é muito melhor. Gente, parir é muito fisiológico. Sim. E as pessoas precisam abrir a mente para isso, tirar da cabeça que parir não é um sofrimento, né? Quando a pessoa fala, eu vou sentir dor, vai. Mas o nosso tanta coisa, normal. E o nosso trabalho entra aí, né? Te ensinar técnicas de respiração, preparar a sua cabeça sobre o que vai acontecer, como que você vai passar por esse processo. Quando você tem a informação, você já sabe, você vai preparado. E eu vou te falar que às vezes eu brinco com a mulher ali que acabou de parir ali, foi um parto normal, deu natural, deu tudo certo. E eu pergunto, e aí, você teria de novo? A maioria me responde, com certeza. E acha até que foi mais tranquilo do que o que foi preparada para fazer, ou não? Não entendi. Você acha que quando depois que passa, ela fala, foi mais fácil do que eu imaginava? Não, foi difícil pra caramba? É difícil, não é que é difícil, assim, o novo assusta muito, né? Então, tem mulheres que ficam, Thaís, me diz, como que é uma contração? Né? Me explica o porquê que dói tanto. E a gente vai explicando ali como que funciona a anatomia do corpo. Né? E eu falo que
Deus é tão perfeito que a contração, eu falo que elas são como as ondas, né? Ela vem e daqui a pouco ela volta para você recuperar, para você respirar. E cada contração, eu falo para elas, é menos uma. Cada contração é menos uma, é menos tempo que logo você vai ter o seu bebê no seu colo. Ah, você usa uma tática boa também. Eu não tinha pensado, ninguém me falou isso. Era menos uma, senti duas, já menos não quis uma, ai, vem uma contração, menos uma. Respira, vamos lá, foco, né? Precisa trabalhar muito a cabeça. E eu brinco que toda mulher tem que passar por um processo de trabalho de parto, gente. É surreal. Sou suspeita, não vamos entrar muito nisso. E é muito fisiológico, gente. Mas a gente não tem nem corpo para ir. Aquelas tá nem preparada, a gente fica sentada o dia inteiro. E quando a mulher, ela colocou na cabeça dela que quer ser cesárea, só que aí, minha filha, o corpo reage. E a criança nasce. Simplesmente nasce. E a mulher fica, eu não estava preparada para um parto normal, eu agendei a cesárea. Tarde demais, né? É a criança que manda. E também, às vezes a mulher se prepara toda, né? Eu quero um parto normal, tal, só que aí as coisas acontecem no meio do caminho. Ela tem que fazer diferente. Então, eu sempre falo que parto é uma caixinha de surpresa. Nenhum profissional pode garantir para paciente, você vai ter o seu tão sonhado parto normal. É uma caixinha de surpresa que precisa de um acompanhamento contínuo, né? E existem as surpresinhas, né? Como aconteceu. Surpresinhas. As surpresinhas. Qual o tamanho da surpresa? Eu tenho uma vizinha que eu tinha encontrado com ela poucas vezes no elevador. Poucas mesmo. Sabe aquelas coisas bem de Deus? Eu vou te pôr ali pra você falar que você trabalha com isso. Caramba. E eu, faladeira, né? Eu vi lá ela de barrigão. Falei, olha, trabalha com isso, se precisar, tal. Ela foi super simpática. Passou uma semana, tocou minha campainha na madrugada. Foi rápido mesmo. Uma semana. Toca minha campainha, ainda olhei pro meu marido e falei, meu Deus, quem que tá tocando essa hora? Incêndio, vamos correr, cata as coisas. Aí era o marido dela, me ajuda. A mulher tá em trabalho de parto. Aí peguei minhas coisinhas e fui, né? E eu fui assim... eu já participei de vários partos domiciliares, mas eles eram planejados. Foi no susto. Né? E o parto domiciliar planejado, ele é muito seguro. E aí eu só pedi a Deus, me ajuda, né? Vem comigo, porque eu não conheço o histórico de saúde dessa mulher, dessa família. Verdade, gente, você não sabia nada. Eu não sabia nada, assim, não sabia nada sobre ela. Né? E eu cheguei lá, e a minha intenção, quando eu cheguei, eu falei, olha, eu vou pegar ela... E vou levar, até lá, eu vou dando esse suporte para ela e vou levar até a maternidade, né? Era a minha intenção. Pois quando eu cheguei lá, eu vi já que as contrações estavam uma atrás da outra. Eu não tinha tempo nem de conseguir ajudar a levantá-la para a gente ir para o carro. Coloquei no sofá. No que eu coloquei no sofá, ali já veio uma contração daquelas... Já a cabecinha da neném. Jesus. E eu olhava para a cabecinha da neném. Pensava, Deus, não deu tempo, agora me ajuda a terminar isso daqui com segurança. Me ajuda, Senhor, vem aqui comigo, né, que essa vida, que dê tudo certo, né? E aí vai a cabeça e a mãe, aquele casal, eles depositaram uma confiança em mim, sem me conhecer, né? que a gente pegou uma coisa muito gostosa, sabe? E depois veio a outra contração e saiu o restinho do corpo. Então, gente, que tudo isso você está contando aí durou 10 segundos e você quase teve um treco. Tudo muito rápido. E ali minha primeira, eu fui fazer a avaliação com o bebê, né? Avaliar tônus muscular, respiração, para ver se estava tudo bem. Então ali foi meu primeiro suspiro de alívio. Tava tudo certo. A neném está bem, né? Eu acho que essa era a parte mais só que as pessoas, elas acham que o parto termina depois que o bebê nasce. Mas, na verdade, não. O parto, ele só termina depois que dequita a placenta. E o tamanho da placenta, que é quase maior que a criança, E aí eu fiquei, Senhor, obrigada por isso, a bebê nasceu bem. Agora vamos para a segunda parte, né? Eu não tinha todo o material ali que eu precisava, nem nada. E ali esperei, conversando com ela, a bebê já ali no colinho dela.
quando dectou, saiu a placenta, nasceu a placenta. Que tava tudo certo. Que assim, já tinha acabado. Mal sabia que essa aqui tava super aflita, que o negócio tava só começando. A família tava, nasceu, deu tudo certo. E eu já ali esperando Mas aí a placenta. Sim, por quê? Qual que é a nossa preocupação como profissional? Quando sai a placenta, se fica um pedacinho ali grudado na parede do útero, pode dar hemorragia, né? Então, a hora que eu vi que dectou a placenta, olhei a placenta íntegra. Você falou, nossa, obrigada. O sangue dela tava ali todo... ó. É esse aí. Eu não tinha onde pôr a placenta. Falei, me traz uma forma. Gente, ela botou na forma do bolo. Coloquei na forma do bolo a placenta, gente. Mas tá lá, ó. E agora virou amiga. E aí o sangramento controlado, aí onde eu respirei, né? E depois a gente até fez umas fotinhos. Então, para você aí que tá grávida, conhece alguém grávida, a preocupação de muitos e se acontece alguma coisa, eu tô na minha casa, né? E pode acontecer porque é fisiológico, né? E então a preocupação das pessoas é com o quê? Cortar o cordão umbilical. Nossa, para sair o neném, preciso cortar o cordão, né? Que senão não vai respirar. Não, gente, não se preocupa com o cordão, não mexe no cordão, não corta o cordão, tá? A sua preocupação tem que ser... Não corta o cordão, vocês estão escutando? Não corta o cordão. A preocupação tem que ser manter o bebê aquecido. Põe no colo da mãe, coloca os cobertores que tiver, bebê perde calor muito rápido, né? Ele saiu do ambiente todo quentinho. Sim. Então, a preocupação tem que ser manter o bebezinho aquecido e se dirigir até uma maternidade, coloca né, na forma do bolo a placenta. Coloca a placenta na forma do bolo, não mexe no cordão, que vai dar tudo certo. Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Tem mais umas imagens bonitas. Produção, solta as imagens pro pessoal que tá em casa. Aí, ó. Tá vendo? Era o sonho dela fazer essas fotinhas, gente. Você acha que eu não ia fazer essa fotinho pra ela? Isso aí foi na mesa da cozinha, brincadeira. Não, isso aí foi no sofá. No sofá da casa dela, coloquei a fraldinha. Aí, ó, eu tinha pedido pro marido dela, falei, pede lá pro meu marido o aquecedor. Coloquei o aquecedor, o ambiente estava bem quentinho, fiz essas fotos bem rapidinha, em segundos. Não ficou fazendo ensaio newborn com a criança Não, já voltei ela pro colo da mãe dela. Porque, gente, independente da via de parto, o bebê nasceu, ele tem que ir pro colo, tá? Seja da mãe, seja do pai, ele precisa desse... Seja da equipe de enfermagem. Em casos, mas assim, ele precisa desse contato pele a pele, né? O bebê precisa ser recebido com respeito. Sim, né, já. Né? E hoje em dia é difícil, existe muita... A corajosa. Essa daí foi um outro parto domiciliar, mas esse foi um parto domiciliar planejado, com uma equipe de parto maravilhosa, que chama Comadre. Então, um parto que foi todo planejado para isso, né? Então, é diferente do que acontece de repente. A Liara, nasceu a Julie, ela foi guerreira e o trabalho de parto dela foi a jato. Como assim? Jura? Juro, muito rapidinho. Ela queria que tivesse demorado mais. Ela tá feliz, gente. Tá feliz, ela é muito... Mas, ó, mesmo na água quentinha, o nenê tá embrulhadinho. Tá embrulhadinho. E essa água tá quentinha. E a Liara é uma super mãe, uma super mulher, ela... Ai, que gostoso, né? Tá vendo? Por isso que eu falo, nada como você ter contato. Tem informação. Talvez até... Tem a informação. Teria tido uma coragem maior. E aqui já é parto hospitalar, a gente acompanha... A cesárea, né? A cesárea pode ser uma cesárea humanizada, a gente pode abaixar a luz, aumentar a temperatura, porque o centro cirúrgico é frio, congelado, né? A gente coloca um sonzinho ambiente, dá para fazer muita coisa legal, com respeito, né? Precisa respeitar a mãe, precisa respeitar aquela família, precisa respeitar o bebê. Olha que bonitinho. Gente, não, já passou minha vontade. Ela veio só na hora que a foto apareceu. Até o fato terminar a frase, a foto... Ah, sério? Olha aqui, olha esses pezinhos. Não, é gostosinho, mas aí depois eles vão pra casa com a gente. Outra né? super mãezona, a Bia. Essa bebê tá uma delícia, ela chama Mia. Ai, que lindo o nome
Da minha neta. A Bianca Mia. foi guerreirona, aguentou firme ali. Aqui sou eu. Quem disse que Sou não teria? eu, na minha filha do meio. Não teve que nascer de uma cesárea. E foi tudo bem, foi tudo lindo. Ó, tá todo mundo feliz, tá todo mundo sorrindo Tá na todo foto. todo mundo feliz, gente. Mas e você conseguiu escolher na terceira que você teve já há menos tempo? Não consegui. Eu só consegui um parto natural, que foi a minha primeira. E não foi por escolha, gente. Eu tinha 17 anos e é isso e... Veio. Vai aí, pronto, né? Foi. Na minha segunda, já tive que optar por uma cesárea, tive alguns problemas também. Tem intercorrências que nos forçam Não, existem indicações reais de cesárea. E do terceiro, eu queria muito um parto normal, mas eu não pude ter, eu tive um problema de saúde. E eu fiz uma cirurgia grávida dele, então abriu abriu aqui, eu ainda grávida dele, aí fechou, costurou de novo. Você falou, não, só quero que saia numa não boa, ia ter, não tinha opção, não É. ia ter como. O médico falou, Thaís, é fora de cogitação. Né? No começo eu fiquei super frustrada, porque eu queria muito. Fiquei frustrada, fiquei triste, mas depois eu só aceitei, Mas gente. não é menos mãe porque jamais, teve cesárea. jamais. Nenhuma mãe é menos mãe pela escolha da via de parto. Mãe é mãe e mãe é mãe sempre. Né? Gente, para variar, Mauane estourando o tempo, eu queria agradecê-los novamente por estarem comigo em mais um Saúde e Beleza. A Thaís Bansi, ela tem essa consultoria, então ela te ajuda tanto no parto, quanto no pré-parto, no parto, na amamentação. Entre no Instagram, @MiamiNursing, e vocês vão ter mais informações sobre esse trabalho lindo, que ela fala com um brilhinho nos olhos. Então não deixem de entrar, de curtir, de segui-la. E estamos aqui todas as quintas, às 10 da noite, no canal 3 da NET Claro, no 109 da Soul TV e no YouTube, que vocês carregam para cima e para baixo, mandam para todo mundo. Ele não tem uma imagem tão incrível de definição, viu? A Soul TV me deixa com mais cara de sono para vocês. Entra lá, gente. Obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, muito obrigada. De novo, não quero mais já. Tchau. Tchau, gente.